Mãozinha pegada, tá? Bem pesada, ela não é tão fácil assim. Você tem que saber muita coisa. Ela em si, questão de conta, assim, não é difícil, mas a interpretação dela é difícil. Tá, então vamos começar aqui. Um disco raio R com centro em O pode girar livremente em um plano horizontal, sem atrito, em torno de um eixo fixo que passa por O. Tá. Uma mola de comprimento natural L tem uma das extremidades articuladas a um ponto fixo na parede. Esse ponto está localizado a uma distância L, ponto O. A outra extremidade está articulada à borda do disco, em uma posição cujo movimento será analisado a seguir. Inicialmente, a mola se encontra em orientação perpendicular à parede e seu comprimento está reduzido a x igual a L menos R. Exemplo que mostra a figura. Considere que os pontos A e B são pontos fixos do espaço e que R menor que L. A seguir são feitas algumas afirmações sobre sistemas. Tá, antes da gente ir para as afirmações, vamos interpretar o que está acontecendo. A gente tem basicamente um círculo. A gente tem basicamente um círculo aqui que poderia estar rotacionando. A gente tem essa mola aqui e esse círculo ele pode fazer o seguinte: ele pode deslocar para a direita ou para a esquerda, né? Ele pode deslocar horizontalmente, então ele pode, por exemplo, vir para cá e ficar com a mola aqui esticada, nesse ponto aqui. E também pode fazer isso aqui. Ele pode vir e girar em torno do próprio eixo. Então, por exemplo, a mola pode vir para cá e ter um ponto de contato aqui, entendeu? Então são essas três situações. Pode mesclar essa com essa, né? Tipo assim, essa mola vir para cá, por exemplo. Deixa eu refazer ali. Por exemplo, essa mola aqui que a gente tinha feito aqui, ela pode, por exemplo, ficar assim, entendeu? Então, basicamente, são essas as nossas possibilidades de mudança no sistema aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem no primeiro. O sistema tem apenas dois pontos de equilíbrio, A e B, sendo ambos estáveis. Tá, o que a gente pode fazer aqui agora? Vou pegar no desenho aqui para ficar mais fácil para não ter que redesenhar. A gente pode fazer o seguinte: a gente precisa que para que esteja um ponto de equilíbrio, a gente precisa que a corda esteja no seu comprimento padrão. A gente precisa que o x seja zero, o ΔX seja zero, né? E que ela tenha o comprimento L. O comprimento L não, porque o comprimento L é tudo. A gente precisa que o comprimento dela seja L menos R, porque aqui é R. Então a gente precisa que o comprimento dela seja L menos R. Tá, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode analisar que tem diversos lugares aqui que ela pode estar em posição de equilíbrio. Ela pode estar em posição de equilíbrio aqui, ela pode estar em posição de equilíbrio aqui no B também, mas se você reparar, ela também pode estar em posição de equilíbrio nessas duas situações aqui. Porque a gente pode ter, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, traçar uma linha aqui. Melhor, vou traçar uma linha até o centro. Vou traçar essa linha até o centro aqui. Vamos chamar de um tamanho da mola, que a gente quer, um tamanho que a gente quer atribuir à mola. Vamos chamar de tamanho M. Tá, vamos copiar isso aqui e colar. Por quê? Porque a gente quer exatamente o mesmo tamanho entre essas duas aqui. Então o que a gente tem? A gente tem isso aqui. Deixa eu rotacionar mais um pouquinho aqui para ficar certinho. Mais ou menos isso aqui que a gente tem. Tá, e o que acontece? A gente pode completar esse triângulo aqui fechando com um raio aqui, né? Fechando com um raio aqui e esse tamanho aqui vai ser M. Isso aqui já é interessante que vai até ajudar no próximo exercício. Então, se reparar, nesse ponto de posição aqui, vai ter um ponto de equilíbrio em que esse ponto de equilíbrio seja aqui e aqui embaixo também, né? Porque a gente poderia completar esse triângulo assim. Então, a gente vai ter mais do que somente dois pontos de equilíbrio. Então, isso quer dizer que nossa afirmativa 1 ela é falsa.
porque tá afirmando que são apenas dois pontos de equilíbrio. Tá, o que acontece? Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, esse útil continuará completando voltas indefinidamente, contanto que não haja nenhuma dissipação de energia. Isso aqui é totalmente verdadeiro ao conceito de energia, de sistemas, né? Se não tiver nenhuma variação no sistema, nenhuma variação energética no sistema, não tem por que ele mudar a forma dele funcionar. Então, ó, 4. Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, este pode não completar uma volta se sua massa for muito grande e constante elástica for muito pequena, mesmo sem haver dissipação de energia. Vamos lá. O que a gente tem? Nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte. O que acontece? A gente tem uma situação que ela é uma situação crítica. Que ela quer dizer? Ela é uma situação crítica que a energia precisa ser maior que um valor para o disco poder completar uma volta, poder completar um ciclo. Então o que a gente tem? A gente tem que essa energia cinética, essa energia mecânica, na verdade, nem chega a ser cinética. Essa energia mecânica, ela vai ter que ser maior. Maior do que? Do que a energia potencial elástica. Por quê? Porque quando você está aplicando uma força aqui, tu tá transformando a sua energia que você aplicou ali, que você usou sua energia para aplicar a força ali, você está transformando ela em energia elástica. Então, a gente tem que transformar ela em energia potencial elástica. Então, o que ela é? Ela é K vezes o X quadrado sobre o 2. Só que o que é o nosso X aqui? Ele é L menos R, né? Que está fornecido no enunciado. Nosso X é L menos R ao quadrado. Então, se reparar, isso aqui independe da massa, né? Então, essa alternativa aqui seria falsa, porque isso aqui depende só do tamanho e da constante elástica. Então, se se referir a uma massa, não vai fazer diferença. Então, essa alternativa aqui seria... Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem a 8 agora. Se um ponto fixo no espaço a uma distância r de 0. Se o ângulo OC for menor que 30 graus, C nunca será um ponto de equilíbrio estável. O que eu tinha falado que isso aqui vai ajudar na nossa próxima interpretação? Por quê? Porque se reparar, a gente pode calcular agora esse ângulo alfa. A gente pode calcular esse ângulo alfa porque aqui não faz 30 graus, né? Aqui, se fosse assim, não faria 30 graus. Se fosse aqui, era 0 ou 180, né? Dependendo da sua interpretação. Então, a gente precisa determinar qual o valor para esse ângulo que faz. Se ele estiver dentro do intervalo menor que 30, por exemplo, ele vai ser verdadeira afirmativa. Então, o que a gente tem? A gente tem basicamente o seguinte. Na verdade, se ele for menor que 30, a nossa alternativa vai ser verdadeira, porque está negando, né? Uma alternativa negativa. Nunca será um ponto. Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar uma lei de cossenos aqui, que a gente teria que o m quadrado teria que ser igual ao m quadrado mais o r quadrado menos 2 vezes m vezes r vezes o cosseno alfa. Que a gente determina esse cosseno alfa, né? A gente pode simplificar aqui, ó, m2 com m2, passar esse r menos r2 aqui. Podemos tirar esse menos, tirar um r daqui, e a gente teria isso aqui. A gente teria que, então, portanto, que r seria igual a m, 2m, cosseno alfa. A gente tem que o cosseno alfa, portanto, vai ser igual ao R2m. R sobre 2m. Tá. Só que, o que a gente tem aqui? Nosso m aqui, no caso, seria o L, né? Eu dei uma nomenclatura equivocada aqui, né? Agora que eu reparei. Que já tinha um padrão de resposta. Seria o L aqui. Então, o que acontece? A gente tem o seguinte. A gente tem que o R é menor que o L, né?
Se o R é menor que o L, a gente tem que R sobre L é menor que 1. Tá. Portanto, a gente pode afirmar o quê? Substituindo isso aqui é menor que 1, né? Então a gente pode afirmar que o cosseno de alfa é menor que 1 meio. Tá. Vamos pegar um círculo trigonométrico aqui agora. Agora é só vir para matemática mesmo, pegando um círculo trigonométrico aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui. O cosseno tem que ser menor que 1 meio. Então vai estar aqui exatamente na metade, né? Aqui, na verdade, de baixo, né? Ali era o cosseno. É 1 meio. Então a gente precisa pegar os valores dos ângulos que estão nesse intervalo aqui, ó. Menores que 1 meio. Que são desse intervalo aqui. Então, quando que o cosseno é 1 meio? Quando esse ângulo é 60 graus. Então, para que isso que acontece? Esse ângulo, já que ele tem que ser menor que 90, né, que a gente estava calculando lá, a gente vai ter que o alfa, ele vai estar aqui entre 90 graus e 60 graus. Então, o que acontece? Se o ângulo for menor que 30, ele não vai ser um ponto de equilíbrio estável, porque para ser um ponto de equilíbrio estável, ele tem que estar, aqui nesse caso, ele teria que estar nessa faixa de ângulos. Por isso, a gente pode afirmar que a alternativa 8 é verdadeira, né? Porque ele nunca será um ponto de equilíbrio estável. Portanto, o nosso gabarito aqui seria a letra E. Isso aqui é uma questão bem complicada mesmo, não diria tão fácil do ITA. Tem questões mais tranquilas. Mas ela é muito... Eu acho que, principalmente, talvez Eu acho que principalmente a número 1 aqui de se afirmar desses pontos aqui. Porque se você errar isso aqui, você provavelmente erra isso aqui. Então, você tem que ficar atento, porque o ITA gosta de fazer umas coisas dessas. E, tipo assim, você vê, igual eu tinha feito ali, uma questão vai ajudando a outra, sabe? Então, vale a pena fazer todas as alternativas assim e demonstrar direitinho. Então, espero que vocês tenham entendido, e muito obrigado pela atenção.